Boa noite a todos aqui presentes, aos internautas que nos acompanham neste momento. Que a paz do Mestre Divino possa nos envolver. Se perguntássemos aqui à plateia sobre a violência no mundo, ou como vocês veriam a violência, todos unanimemente responderiam e veriam como um ato bárbaro. Atos ainda bárbaros praticados pela humanidade. A violência que se manifesta de diversas formas, desde a violência física até a violência moral, a violência espiritual. Então, todos nós aqui presentes gostaríamos de banir da face da terra a violência. Mas é preciso pensar no antídoto que é a violência, ou o que seria antídoto para a violência, a prática da violência. E Jesus, no Sermão do Monte, há mais de 2000 anos atrás, cantou o hino e o convite à humanidade para se fazer brando e pacífico. Daí ele pronunciar a bem-aventurança. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E o que significaria brandura? O que Jesus estava querendo dizer quando ele pronunciou essa bem-aventurança? Bem-aventurados, felizes aqueles que são brandos e pacíficos. Será que nós conseguimos já apreender o sentido desta bem-aventurança e aplicá-la nos dias atuais, na sociedade como um todo, em que nós ainda presenciamos os diversos tipos, matizes de violência? Numa perspectiva negativa do termo, a brandura, inclusive, é vista por alguns e popularmente é vista como sendo passividade, sinônimo de fraqueza, frouxidão. Ela, numa perspectiva popular, pode ser entendida como uma frouxidão, passividade, fraqueza. E no sentido original, no seu sentido primeiro, se é que existe um sentido primeiro para a palavra brandura, não é? Ou no seu sentido original, nós fomos buscar no grego o que significaria brandura. E lá verificamos doçura, tolerância. Sendo a brandura, portanto, uma virtude, considerada uma virtude da tolerância, da afabilidade, da doçura, como praticar a brandura numa sociedade ainda vista tão violenta, diante de tanta violência? Como praticar a brandura, principalmente com aqueles que nos são mais próximos, com os nossos familiares? Porque se nós não admitimos a violência que graça na sociedade como um todo, como é que nós ainda somos violentos em nosso próprio lar e não conseguimos ainda sermos brandos e pacíficos com aqueles com os quais dizemos amar? E aí, sendo a brandura essa virtude, não significando frouxidão, não significando fraqueza ou passividade, mas numa perspectiva de ato de força, porque é preciso coragem para ser brando, para ser pacífico. E Gandhi muito bem soube traduzir essa brandura, essa pacificação sem ser passivo. Ele mostrou na prática como libertar a Índia através da não violência. E nós ficamos a nos perguntar como nós vamos combater o mal
que está dentro de nós mesmos e que nós verificamos no outro, que convivemos conosco, no nosso dia a dia. Então, segundo Jean-Yves Leloup, ele vai dizer que a doçura é uma força, embora muitas vezes não a vejamos assim. Mas se sendo uma virtude, ela é uma força. E sendo uma força, um ato de força, por que ele a consideraria como esse ato de força? Porque implica em um domínio de tudo aquilo que ainda existe dentro de nós de irascível, de violento, de conflituoso dentro de nós mesmos. Então é preciso ter força, é preciso ter coragem para fazer esse bom combate que Gandhi já nos dava as diretrizes para agir com a não violência. E saber que os verdadeiros bravos, os verdadeiros corajosos, são aqueles que conseguem neutralizar o ódio através do amor. Daí porque estamos tentando defender aqui a brandura como a expressão do amor, ou como uma das manifestações do amor. E por que seriam, então, quando Jesus coloca bem-aventurados os brandos e pacíficos? Aparentemente, os brandos perdem, numa perspectiva materialista, numa perspectiva orgulhosa, porque ele pode ser agredido e, de repente, né, em todos os sentidos, ser passado para trás, porque a gente pensa que só seja agressão física. Mas nós podemos ser agredidos no nosso amor próprio, no nosso orgulho. Ou, muitas vezes, no sentido de competição no próprio trabalho, muitas pessoas nos querem colocar para trás. E, às vezes, a gente pensa, eu estou perdendo para essa pessoa. Mas eu estou perdendo em que sentido? O que é perda é ganho numa perspectiva espiritual. E se eu entro numa energia ou no campo vibratório da violência, eu me torno tão pior quanto o agressor. É nessa perspectiva, portanto, que Jesus vai nos dizer bem-aventurados os brandos, ou seja, felizes os brandos, porque ele sabia efetivamente o que estava dizendo. Porque, uma vez quando nós entramos na faixa vibratória dos agressores, dos violentos, nós nos tornamos também violentos e nós perdemos a paz interior. E que é coisa mais valiosa do que nossa paz interior? Quando basta nós respondermos de um modo ríspido, irritadiço, para com aquele que nos agrediu, para que nós fiquemos de mal. Porque é que os violentos, eles têm uma característica que é perceptível: o mau humor. Eles acordam mal-humorados e encontram razão para tudo, para então serem irritadiços, se acharem os melhores, privilegiados, serem atendidos e, por isso mesmo, são egoístas. São mais egoístas porque, para lutar, para satisfazer os desejos, para conquistar aquilo que eles desejam, eles não medem as consequências dos atos e praticam os diversos tipos de violência, desde violência física até a violência emocional, a violência espiritual. E não respeita o lugar do outro. Não respeitando o lugar do outro, ele então torna a vida um verdadeiro inferno. Inferniza a vida do outro e inferniza a própria vida. Então, como se caracterizaria este homem brando, o qual Jesus gostaria que todos os homens atingissem? Esse ideal de homem brando. No estágio em que nós estamos, obviamente, nós não conseguimos a todo momento ser brandos, pacíficos. Nós sentimos raiva. Ainda no estágio em que nós estamos, nós
quando não somos atendidos em determinados objetivos da vida, nós nos sentimos num estado de raiva. Quando não chega, né, muitos a um estado de mágoa, de ressentimento, enfim. Mas como se caracterizaria este homem brando? Aquele que possui um caráter respeitoso em relação ao outro. Ele sabe o limite do outro e respeita esse espaço do outro, como também tem controle sobre pensamentos, emoções e impulsos. Aquele que consegue perdoar. Porque se não consegue perdoar, na hora nós queremos revidar. Ou se não, ficamos remoendo ou aguardando o ensejo de retribuir o mal com o mal. E isso ainda caracteriza um estágio de barbárie, de instinto animalesco que ainda habita no ser humano. Quando ele retribui, no caso, o homem brando, ao contrário, ele retribui o mal com o bem. E é isso que caracteriza o verdadeiro espírita que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como conseguir a brandura? Através do autocontrole. E para conseguir o autocontrole, vamos colocar um aspecto interessante que é impedir, muitas vezes, de falar cedo demais. Às vezes a pessoa está lá no estado de fúria, de violência, ou até mesmo quando essa pessoa está necessitando de que nós falemos ou que não falemos, e aí a gente coloca uma palavra indevida. Então, pronunciar palavras que ferem o adversário, principalmente em seu ponto vulnerável, deve ser evitado. Ora, se a pessoa já está no estado de raiva, de violência muito grande, e aí a gente chega e pronuncia palavras, não é, exatamente no ponto vulnerável dessa pessoa, o que é que a gente vai produzir? Um fogo maior. E, de repente, vai acontecer o que muitas vezes presenciamos no trânsito, não é? No nosso trabalho, ou em casa mesmo, entre irmãos, entre esposo e esposa. É nesse momento que a pessoa precisa saber, então, calar, controlar palavras ou atos agressivos que nunca serão, muitas vezes, esquecidos. Porque é num momento de raiva que a gente pronuncia palavras, a gente diz frases, enunciados, mas que tocam tão profundamente o outro, porque nós conhecemos, principalmente com aqueles que nós convivemos, o lado vulnerável dessa pessoa. Então nós colocamos aquelas palavras de um modo agressivo também e acabamos por, né, também produzir agressão, produzir violência, e não desencadeia o contrário, a brandura. Então, o homem brando é aquele que sabe esperar o momento adequado para fazer qualquer admoestação, para fazer qualquer observação que necessita ser feita. Isto não quer dizer que fiquemos passivos diante do erro do outro, ou que fiquemos parados aguardando que o outro venha e nos dê outra bofetada, que aí seria passividade e não brandura. E é nesse equilíbrio entre severidade, brandura, que nós temos que conquistar na nossa evolução espiritual. E que Jesus sabia controlar de forma tão mágica, tão adequada. E sempre eu digo às minhas amigas que nessa existência o meu ideal é conseguir essa, ou pelo menos, né, conseguir um pouco dessa
adequação entre brandura, né, e austeridade. Porque muitas vezes, quando você apresenta-se de um modo brando, as pessoas dizem, com essa eu faço qualquer coisa, né? Ela tem um jeito de babaca, eu posso fazer qualquer coisa dela que ela vai suportar. Inclusive, há pessoas que se valem exatamente de pessoas pacíficas, que veem como se fossem passivas e querem tripudiar, querem manipular, querem fazer com que elas, né, sejam capachos para que elas consigam tudo aquilo que elas desejam na vida. Há pessoas que se comportam assim. E é nesse sentido que a gente tem que saber esperar, né, saber adequar ao mesmo tempo a energia, a severidade e a brandura. É muito difícil de se conseguir. Ou a gente cai no extremo de ser muito severo, ou muito brando, quando passa já para ser frouxidão. E é isso exatamente na educação, a base, que nós estamos, inclusive, vivenciando hoje os desastres de uma educação pautada numa frouxidão, no laissez-faire, não deixa acontecer, deixa estar para ver como é que vai ficar. E aí nós temos alunos em sala de aula tentando dominar professor e fazer tudo o que querem em sala de aula, quando não reconhece papel aluno, papel professor. Existe a simbolização papel aluno, papel professor, mas isso parece que está perdendo, né, este lugar. O lugar pai, o lugar mãe, o lugar filhos. Quem é o filho? Quem é o pai? Quem é a mãe? Falta exatamente brandura e severidade nesse equilíbrio. Quando nós conquistarmos essas duas forças e soubermos utilizar de forma adequada, então nós estaremos com as armas para combater toda e qualquer violência. E era exatamente essa postura que Gandhi havia conquistado ao longo das suas existências, e por isso ele foi severo, austero e brando ao mesmo tempo, a ponto de libertar a Índia do jugo inglês. Esse fanal, é esse o objetivo, o nosso. Porque enquanto seres que estamos aqui na Terra, ainda vacilamos. Quando vacilamos com a frouxidão, permitimos que o mal nos contamine. E contamine todos aqueles que estão necessitados ou que nós poderíamos conduzir na vida. Os nossos alunos, os nossos filhos. Na evangelização, nós passamos, esta semana, por uma experiência neste sentido. Permita-nos agora contar esta experiência. Nós estávamos exatamente comentando com os evangelizandos de 12, mais ou menos 11, 12 anos, a questão da brandura, da necessidade, essa bem-aventurança, bem-aventurados os brandos e pacíficos. São crianças que têm uma educação geralmente não pautada ou pautada na violência. E passávamos uns slides, inclusive mostrando a biografia de Gandhi, como ele conseguiu libertar a Índia, o modo como ele, não é, foi brando e ao mesmo tempo austero. Enfim, nós mostrávamos a vida, a biografia de Gandhi e a necessidade de não revidar o mal com o mal. E após a evangelização, após a aula, eles têm um momento que é do lanche. E, de repente,
quando nós menos esperávamos, duas crianças começam a se agredir mutuamente. Elas estavam lanchando, uma joga na cara da outra o pão, né? O recheio veio, espatifou todo a cara do outro. E nós fomos, claro, tentar apaziguar, e de repente a menina veio com o suco na mão e simplesmente jogou. Claro, bateu em quem? Em mim, né? Nos cabelos, na roupa limpa, enfim. E eu olhei assim, tentando perceber. Na hora, é claro, você quando é agredido, né? Aí você veja, você não estava na sintonia, entendeu? Do movimento da agressão. Eu estava numa posição de tentar apaziguar. E eu que fui a atingida. E no momento a criança ficou desconcertada e, tia, desculpa, desculpa, não era em você que eu queria atingir. E eu fiquei me perguntando, às vezes a gente não quer atingir a pessoa que nós gostamos, mas nós atingimos. Exatamente essas pessoas que nós gostamos. E aí eu olhei para a imagem de Gandhi nos slides. Eu disse, Gandhi, o que é que eu faço agora, não é? Neste momento. Pensei na mãe, chamar a mãe, mas a mãe provavelmente não resolveria o caso. Porque talvez fosse com a violência querer bater na criança. Então, aproveitamos aquele momento para tentar apaziguar e, num outro momento, numa outra aula, tratar do assunto com mais, né, propriedade. Porque a gente sabe que não é apenas em uma aula que nós vamos conseguir domar, porque são verdadeiras feras que estão ali. E nós, então, temos que ver que essas crianças têm um passado espiritual, não só espiritual, mas dessa existência mesmo, de violência, de agressão, de não reconhecimento do seu lugar de criança. Os pais, inclusive, dizem assim, quando você for agredido em casa, se você não revidar, você chega em casa e vai apanhar. Bateu, levou. É tanto que nas nossas aulas, como nós, não é para revidar, não é para bater novamente. Que nada, professora, a gente tem que... Bateu, levou. É a lei do talião que eles conhecem ainda. É esta lei que eles praticam, como também a gente pode perceber. Em um nível de agressividade física, que a gente fica meio atordoado, mas fulano ainda está nesse nível, e em outros níveis. E o duelo mental? E como nós praticamos a violência de outras formas? Eu comecei, então, a revisitar e a refletir sobre outras formas de violência. Essas mais explícitas que todos nós vemos, verificamos na agressão física, é um fato, está ali para que nós vejamos, percebamos. Mas existem outros tipos de violência. E aí, saber silenciar é também uma forma de ser brando, de ser pacífico, quando necessário. E o próprio Chico Xavier, que nós vemos e percebemos como uma pessoa dócil, serena, né, branda, ele também passou por dificuldades e passou, né, momentos em que ele se perguntava, mas como eu vou agir? Teve, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, narra então que ele, Chico Xavier, passou por momentos de dificuldades, em que as pessoas estavam realmente duvidando da sua mediunidade. Será que ele vê mesmo espírito? Será mesmo que ele psicografou tal espírito? Foi mesmo ele que tal espírito que se comunicou através dele ou não? Então, ele passou por dificuldades. E de pessoas que o criticaram bastante. E ele estava a ponto, não é,
de responder a essas pessoas, de dar, vamos dizer assim, um troco. Foi quando sua mãe lhe apareceu, Maria João de Deus, e ele perguntou: o que fazer, mãe? Eu já não suporto mais. As pessoas, elas me criticam muito e eu não estou suportando mais essas agressões, né, verbais. Porque os médiuns, eles são provados, com certeza, e principalmente na mediunidade, para se firmar, a mediunidade de Chico Xavier, ele passou por diversas provações, por diversas situações em que, para desmoralizá-lo, ou os espíritos, inclusive, tentando desmoralizá-lo, ele passou por essas dificuldades. E pessoas que existem que não medem as consequências e não medem as palavras para criticar. E ele passou por essa situação. E sua mãe, então, diz: você tem que ter um remédio. O remédio chama-se a água da paz. E ele guardou aquela resposta. Então, ele foi para... Que remédio seria esse, a água da paz? Foi, então, em busca nas farmácias, foi até em Belo Horizonte atrás, para ver se existia esse remédio, a água da paz. Ele, então, novamente, ao ver o espírito de sua mãe, perguntou: mas, mãe, esse remédio não existe? Eu procurei por todo lugar. Aqui nas farmácias não tem, até em Belo Horizonte não havia esse remédio. E ela, rindo, olhou para ele e disse: Chico, é água do pote. Coloca um pouquinho de água do pote na sua boca. Água limpa do pote, fique lá. Quando as pessoas começarem a lhe criticar ou lhe agredir verbalmente, você fica com essa água na boca. Não engula. Fique lá por um tempo. E aí ele entendeu. Claro que essa água era para fazê-lo refletir. Enquanto essa água estava na boca, ele iria então refletir no momento de reagir em relação às agressões, às críticas que eles eram feitas. E ele então podia ter uma percepção maior do fato. Porque quando a gente passa a ter uma percepção melhor do fato, fica mais fácil. Você pode não conseguir perdoar o ato. Por exemplo, o ato da criança eu não conseguia perdoar. Era um ato, né, infeliz. Mas a criança, na hora, eu consegui perdoar. Por quê? Porque eu sabia do histórico daquela criança. Era uma criança que não teve uma educação, né, que vive ainda no meio da violência. Então, quando a gente consegue raciocinar, entender a imaturidade do outro, e eu acho que era por isso que Jesus conseguia perdoar Judas Iscariotes, perdoar Pedro, que o negou 3 vezes, porque ele sabia ainda da imaturidade espiritual, do estágio em que se encontravam aqueles discípulos. Então, o homem violento se caracteriza, na verdade, ou é considerado como um fraco, não é um forte. Às vezes a gente cataloga, né, o violento como sendo forte. Não é o forte, na verdade é um fraco. E numa perspectiva espiritual é um perdedor. Não é um ganhador. Não é o que está ganhando, é o que está perdendo. Então, por quê? Porque, na verdade, ele é considerado um fraco, porque ele perde de modo fácil o domínio sobre si mesmo. Basta, então, ele irrita-se. Pela menor contrariedade, uma observação inofensiva, ele já está se irritando e vive de mau humor. Consequentemente, ele não consegue ser uma pessoa que tem esse autocontrole e ser uma pessoa feliz, que tem amigos em volta dele. Ele fica solitário, sozinho, porque as pessoas não se aproximam dele por amor, por afinidade. Às vezes, por temor. Isso acontece muito numa relação, principalmente quando o agressor está numa situação de superioridade. Um chefe, né, um cargo maior que exerce em relação ao outro,
então ele tripudia do outro. Isso acontece muito em repartições. Enfim, porque ser brando é tarefa dos fortes? Por quê? Revidar, pagar com a mesma moeda, denuncia ainda o nosso estágio espiritual, instintivo, animalesco. Então, no capítulo 9, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai unir essas duas bem-aventuranças, que na verdade são duas. Bem-aventurados os brandos e bem-aventurados os pacíficos. E aí, a brandura, ela está relacionada à paz. Por quê? O conceito de paz também é esse estado de calma, de tranquilidade, de ausência de perturbações e agitação. E nós vamos ter e conseguir vários tipos de paz. A paz social, a emocional, a espiritual, a partir de uma batalha íntima que se trava conosco mesmos, que é a relação que temos que estabelecer entre a conquista da paz a partir do reconhecimento dos nossos conflitos internos, e esses conflitos íntimos, na verdade, é que geram tumultos, alucinações, modos de agressividade. Veja que quando nós estamos muito estressados, quando nós não cumprimos com o nosso dever, quando nós estamos conflitados com algum problema que nós ainda não resolvemos, nós ficamos agressivos. É ou não é? Ficamos mais agressivos. Muito mais do que o normal. E aí, quando isso sai da normalidade, gera-se uma patologia de algo que não foi trabalhado suficientemente. Daí porque geram revoltas injustificáveis, e essas revoltas vão gerar animosidades no nosso espírito, gerando ansiedade pela aquisição de valores que não são valores realmente, mas produzem contínua perturbação no nosso ser. Daí as fugas diversas. Fugas, aquisição de bens materiais, fugas no trabalho, fugas, enfim, do lar, fugas as mais diversas. Então, devemos lutar pelos nossos objetivos existenciais a partir de meios adequados e não autodestrutivos. E nossa decisão deve ser consciente para a conquista da paz, que vai implicar em quê? Em aceitar todas as lutas e refregas que fazem parte do nosso dia a dia. Essa conturbação, esse desequilíbrio, esse peso emocional que nos aturde sobre a conduta, não só coletiva, mas o estresse que se estabelece na sociedade a partir do que nós pensamos. Aliás, nós geramos violência no campo mental por tudo aquilo que nós pensamos, não também agimos. Então, se nós quisermos contribuir para a paz, temos que ter pensamentos de brandura, de amor, e reconciliarmos conosco e com os nossos adversários. E os nossos adversários estão muito próximos de nós. Não são os que estão fora, são os que estão dentro de casa, no nosso lar. Então, é preciso ver que ainda a influência dos maus sobrepõe as dos bons. Por quê? Por fraqueza dos bons. Aliás, foi o próprio Allan Kardec que perguntou na questão 932, por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Por fraqueza dos bons. Se nós transformarmos a brandura em servilismo, em frouxidão, nós seremos, então, fracos. Os maus, eles são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. E é isso que nós temos que conquistar. Por isso que não basta só ser bom. Vocês já pensaram nisso? Não basta ser só bom. O que é ser bom?
Às vezes nós somos coniventes com o mal, achando que estamos sendo bonzinhos. E o bom, né, é tripudiado. É preciso saber, então, viver no mundo, não ser do mundo, e fazer esse jogo para não nos imiscuirmos com o mal. Então, por isso que Jesus vai dizer: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não como o mundo apresenta esta paz. É preciso, então, reconhecer como é que Jesus está querendo doar essa paz. Então, a conquista da paz íntima deve ser uma conquista e devemos corrigir o modo de observação da nossa vida. A necessidade de amar, de perdoar, de sermos estoicos, mas algo deve ser entregue nas mãos de Deus e outras nós devemos, né, fazer a nossa parte. Tem que saber essa dosagem. Ser estoico na vida não é esperar que caia do céu tudo e nós não fazermos absolutamente nada. Essa é uma visão mágica da vida. É uma visão mágica que não deve ser o nosso objetivo. Então, como diz Joana de Ângeles no livro Convites da Vida, ela vai nos dizer o seguinte: realiza o teu oásis interior e não te escravizes às coisas insignificantes. Antes, luta com as armas da paciência e da confiança, a fim de conquistares esse tesouro incomparável que é a paz. Então, esse oásis interior é uma conquista que vai ser pacientemente conquistada a partir da confiança que nós temos em nós mesmos e na espiritualidade. E é um tesouro, na verdade, porque quando nós conquistamos a paz, nós ficamos, né, de bem com a vida. Então, uma consciência tranquila que não traz remorsos, né, de atos passados, nem teme ações futuras, vai gerar, segundo Joana de Ângeles, a paz, a harmonia. Então, muitas vezes as pessoas chegam a declarar o seguinte: para que se tenha o domínio da paz interna e externa, vai-se exigir o abandono de alguns discursos que se sustentam a partir de quê? De falsas justificativas para a prática da violência. Como? É mais forte do que eu, essa vontade, né, de bater no outro. É mais forte do que eu não controlo, né? Não consigo controlar. O sangue me sobe à cabeça e, de repente, já fiz. Aí, quando me dou conta, a besteira já está feita. A gente não tem essa justificativa? Geralmente, quem já não ouviu, ou já não disse, ou já não se sustentou, ou não se justificou. Quando eu menos esperei, já fiz a besteira, já foi. Já foi. Você não pode apagar o que já fez, mas você pode controlar aquilo que, né, não foi feito ainda. Então, é na questão 909 que Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, muitas vezes a gente não faz esforço suficiente para agir, para domar as nossas más inclinações. E é exatamente esse esforço, essa tentativa, não é? Essa vontade, esse querer, que deve ser impulsionado pelo ser a partir do que ele realmente quer atingir. Então, devemos, obviamente, tentar e saber que nós temos dentro de nós mesmos essa capacidade, porque nós mesmos não fazemos esforços o suficiente, conforme nos declaram os Espíritos. Então, nada de justificativas evasivas, né, discursos que não vão justificar, muitas vezes, porque nós somos agressivos, violentos. Lembramos da passagem de Jesus e o soldado agressor.
Jesus estava lá, como aparentemente o derrotado, o perdedor. É nessa relação que vai se dar entre o perdedor, o que está lá, né, preso, que na verdade não era o algoz, não era um criminoso. Jesus, pelo contrário, era o pacificador. Mas ele estava lá, diante de Anás, né, o soldado que chega e o agride ferozmente, né? E Jesus, como ele faz? Ele age ou reage? Obviamente que ele não reage, ele age e pergunta: se falei mal, dá-me testemunho do mal. Porém, se falei bem, por que me feres? Ele leva o sujeito à reflexão. Ele poderia muito bem ser conivente com a agressão, ficar lá caladinho, mansinho, né? Ou o bonzinho. Não, ele fez o outro perceber aquela agressão, porque é assim que age, né? Em toda parte nós encontramos esses tipos de indivíduos, como esse soldado agiu para com Jesus. São pessoas que têm um fito de se autopromover. Elas não trepidam, né, em descarregar seu caráter morbífico, e para isso elas se utilizam, promovem o sofrimento no outro, principalmente quando notam que a pessoa está numa situação de inferioridade. Ou seja, se sentem ou assumem cargos superiores e elas acham que podem mandar fazer o que quiser naquelas pessoas. Agiam assim homens que se achavam superiores, como Hitler, né? E tantos outros agressores violentos, orgulhosos. Então, retribuir, na verdade, o mal com o bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. É preciso, pois, ter a ideia que a não violência, como nos diz Gandhi, nunca deve ser usada como escudo para a covardia. É uma arma para os bravos. Somente os bravos, não é, utilizam dessa arma, a arma da não violência, da pacificação sem ser passivos. Se nós ainda não agredimos como o soldado que agrediu Jesus, nós agredimos com palavras e nós furtamos a paz alheia. No livro Fonte Viva tem uma mensagem de Emmanuel intitulada Não Furtes. E ao ler esse título dessa mensagem, eu logo pensei, não furtes, né? Achando que seria algo material. Mas Emmanuel, como, vamos dizer assim, exegeta e sabedor do Evangelho, e sempre olhando uma outra dimensão do que é não roubar, não furtar, do que a gente conhece na lei mosaica, ele vai muito mais além do que nós poderíamos não furtar. E ele vai exatamente colocar que nós podemos ser ladrão da paz alheia. Somos ladrões da paz alheia, nos diz Emmanuel. E ele vai dizer por quê? Porque assaltamos a tranquilidade do nosso próximo. Por quê? Porque praticamos depredações da confiança alheia. Porque nós somos invasores aos interesses, ou invadimos os interesses do nosso próximo. Porque nós expoliamos a alegria e a esperança do outro. Enfim, somos, de alguma forma, agressores, né? E furtamos todos esses aspectos que nós nem percebemos. Então, é através das falsas chaves, né? Da intriga, da calúnia, da crueldade, da má-fé,
que nós, como almas ainda no estágio evolutivo, ainda que precisa amadurecer, nós precisamos penetrar sutilmente nos corações daqueles que estão ainda, né, querendo nos agredir. E lembramos-nos de Francisco de Assis, né, que domou o lobo de Gúbio. E quando ele pronunciou a frase: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Que sejamos esses instrumentos da paz do Mestre. Instrumentos da paz e não da violência, mas da brandura, no sentido de conquistá-la a pouco e pouco, porque é uma arma verdadeira e é o nosso fanal aqui na Terra, conseguir a pouco e pouco este ideal. Se ainda estamos distantes de sermos aquilo que nós gostaríamos de ser e ainda revidamos ou duelamos com os nossos próximos, mais próximos, se ainda estamos nesse estágio, possamos refletir e buscar, parar um pouco, utilizar-se do remédio da água da paz, essa água do Evangelho que vem, de alguma forma, nos dar condições para olhar a nós mesmos como seres que estamos ainda no estágio evolutivo necessitados do amor de Jesus, da compreensão. Porque somente quem ama e se reveste de bondade pode resistir aos conflitos e desafios perturbadores da nossa sociedade agressiva, que vai ainda preferir ignorar ou ainda prefere ignorar o bem, a paz. Somos, então, construtores de uma nova era que se anuncia para a humanidade. E para isso é preciso, então, domar essas nossas más inclinações. Somos, então, herdeiros de Deus. Se somos filhos de Deus, se dentro de nós existe a centelha divina, somos capazes de praticar a paz, de praticarmos a brandura, a mansuetude, a afabilidade. Quando nós menos notarmos, fará-se então, ou far-se-á, presente nos nossos atos, de modo até inconsciente, atos de brandura, atos de amor. Porque a brandura é uma das expressões do amor, da manifestação do amor maior. E é preciso, então, amar ao outro e a nós mesmos, e neste equilíbrio, como nos diz Jesus, entre austeridade e mansuetude, possamos alçar o voo da nossa evolução espiritual. Roguemos a Jesus a nossa brandura, a nossa paz, para convivermos com o outro, principalmente com o outro mais próximo, que é o nosso desafio maior nessas existências. São eles que necessitam mais da nossa brandura, do nosso reconhecimento, do nosso amor. Que Jesus nos ampare e nos proteja, e que assim seja.